Boa tarde, meus nobres amigos. Hoje, em textos e coletâneas de Erasmo Nota, irei discorrer sobre um tema relevante e de suma importância, eu creio, para os nossos tempos atuais, que fala sobre o dízimo. Em apostila Tudo sobre o dízimo, a verdade sobre o dízimo, parte 1. Abrindo aspas, né? Pretendemos, pela graça de Deus, escrever 2 longos artigos mostrando a realidade do dízimo no Velho e no Novo Testamento. No primeiro, usaremos parte do material conseguido no artigo The Truth Up Think, seção 1 e 16, de Risto N. Garganta, e parte do material do trabalho de Russell e Zack Kelly. Should they take think? No segundo, voltaremos a usar mais material do artigo Terrístico N. Garganta, seção 2 a 15 e 17, e do livro de Russell Galley. Nossa única intenção ao preparar este trabalho é esclarecer e edificar os milhões de crentes brasileiros que estão sendo explorados por pastores inescrupulosos com respeito ao ato de dizimar. Agradeço a Deus porque o pastor da nossa PIBD não faz parte desse grupo de mercenários. Primeira parte, a verdade sobre o dízimo. Fact versus ficção. O dízimo baseado no pacto da fé abraâmica versus condenação à indução pelo medo, a qual é opressora e negativa. Richard W. Garganta. Uma nota, pessoal, do autor. Escrevi esse artigo porque durante anos tenho visto as doutrinas ao redor do assunto do dinheiro numa indução consideravelmente perversa. Pouco antes de escrevê-lo, ouvi um ministro dizer: o segredo do verdadeiro poder sobre o diabo é o dízimo, e o segredo de uma contínua relação com Deus é o dízimo. O que achei por demais preocupante é que numa igreja com cerca de 200 pessoas ninguém hesitava, nem parecia reconhecer que o legítimo evangelho de Cristo estava sendo comprometido. Peguem suas Bíblias, abandonem suas opiniões e vejamos o que ela realmente diz sobre este assunto. Primeiro, o dízimo antes da lei não era rotineiro, mas voluntário. Os 2 exemplos do dízimo antes da lei em Gênesis foram eventos únicos e voluntários, envolvendo mais do que dinheiro. O exemplo de Abraão foi o do dízimo entregue uma vez apenas. Dos despostos de uma guerra. Hebreus 7, versículo 2 e Gênesis 14, versículo 20. Visto como Abraão havia feito um voto de não tomar pessoalmente qualquer despojo dessa guerra, em Gênesis 14, versículo 22 a 24, aparentemente ele dizimou o que pertencia aos outros, ou o que poderia depois lhe pertencer. Nada existe na Escritura dizendo que Abraão tenha dado o dízimo de sua renda ou riqueza em tempo algum. Abraão recebeu uma bênção e em seguida deu o dízimo aparentemente fora de um hábito social, sem qualquer mandamento divino para fazê-lo, em Gênesis 14 e Hebreus 7, versículo 1. O exemplo único de Jacó de dizimar foi prometido se Deus fizesse algo por ele, e a Escritura não esclarece se Jacó de fato o cumpriu, em Gênesis 28, versículo 22. De qualquer maneira, estes 2 exemplos esclarecem que o dízimo antes da lei não era obrigatório, mas voluntário, visto como a Escritura só registra incidentes dessa uma única vez em que o dízimo foi dado antes da lei.
Fica claro que essas não era uma prática rotineira, também tendo em vista que Jacó prometeu dizimar o que ele já possuía e lucrava. Quer dizer, possuía totalmente, não em crédito ou mercadoria, baseados em hipóteses. Entende-se que ele pretendia dizimar sobre os lucros. Isso é importante, e sobre os lucros discutiremos mais tarde. Os que procuram tomar o dízimo estritamente baseado em dinheiro, obrigatório e rotineiro, afirmando ter ele existido antes da lei, não estão ensinando como ele realmente foi dado antes da lei. Notem ainda as seguintes escrituras, mostrando a natureza voluntária de como se ofertava antes da lei. Em Êxodo 35, versículo 5, 21, versículo 22 e 24 e 29. Alguns mestres da obrigação de dizimar usam as escrituras exigindo que se traga em vez de dar o dízimo, a fim de provar que este é obrigatório. Como veremos mais tarde, o dízimo na lei era obrigatório, enquanto as passagens que mencionam o dízimo antes da lei dizem que este era dado. Algumas considerações sobre Melquisedeque. Muito tem sido criado sobre o misterioso rei de Salém, ou Jerusalém, em Gênesis 14, pelos mestres do dízimo obrigatório. A realidade, porém, é que no tempo de Abraão, dizimar era uma prática pagã e um hábito voluntário especial de aceitar uma regra criada, usar o argumento do que o dízimo é hoje obrigatório porque Abraão o deu a Melquisedeque é ridículo pelas seguintes razões. Primeira, Abraão dizimou voluntariamente os despojos de guerra, não a sua riqueza pessoal. Segunda, não havia qualquer ordem dada por Deus no sentido dele dizimar. Terceiro, Abraão já havia sido abençoado pela vitória que Deus lhe dera, em Hebreus 7:2 e Gênesis 14, versículo 20, 22 e 24. Nada existe na Escritura que diga ter sido a bênção sobre Abraão o resultado do seu dízimo. Quarto, o dízimo de Abraão foi um exemplo único. A questão do sacerdócio de Melquisedeque é puramente judaica, não é assunto gentílico, visto como os gentios nada tinham a ver com o sacerdócio levítico. Foram os judeus que tiveram problemas em aceitar Cristo como o sumo sacerdote, porque ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, da qual os judeus haviam sido doutrinados que os sacerdotes deveriam sair. É a razão do autor de Hebreus ter discutido amplamente o assunto em sua epístola. Os judeus, obviamente, não podiam entender o sacerdócio de Cristo, e o autor de Hebreus tentou explicá-lo. Lembrem-se que os levitas pagavam o dízimo do dízimo aos sacerdotes. O autor de Hebreus tentou explicar aos judeus que a tribo de Levi ainda não havia nascido, estava no seio de Abraão, e que eles, de fato, pagaram o dízimo ao sacerdócio eterno de Melquisedeque, ao qual
pertencia a Cristo, para assim reconhecer, mesmo indiretamente, o sacerdócio de Melquisedeque. O autor estava tentando mostrar aos judeus que o sacerdócio levítico era ineficiente e temporário, enquanto o de Melquisedeque era eterno e melhor. Os levitas, ainda não nascidos, eram não nascidos ao pagar o dízimo através de Abraão, não justificam uma doutrina obrigatória do dízimo, pelas 4 razões supracitadas. É difícil os gentios entenderem estes assuntos, por serem eles basicamente irrelevantes à sua citação de Cristo. Os gentios não precisam tornar-se judeus para se tornarem cristãos. E Paulo deixou claro ser errado colocar sobre eles o fardo das questões e obrigações judaicas. Posso garantir que a legítima significação do aparecimento de Melquisedeque em Gênesis 14 é porque Abraão havia arriscado a vida para resgatar o seu sobrinho Ló. Este é o primeiro relato bíblico de alguém tentando salvar um homem com total altruísmo. Lembre-se que Abraão não poderia reter os despojos de guerra e recusou-se a fazê-lo. Sua única motivação para essa guerra foi salvar o sobrinho. Após o registro desse primeiro ato de altruísmo, repentinamente o rei de Salém aparece com o pão e o vinho, comunhão. Abraão passara no teste, por ter querido sacrificar-se pelo próximo. Mais tarde ele estaria concordando em sacrificar o próprio filho, Isaque. E temos aqui novamente um tipo de Cristo, em forma de sacrifício e promessa. Isso não faz muito mais sentido bíblico do que tentar torcer a Escritura, a fim de fazer parecer que Melquisedeque quis ensinar a obrigatoriedade do dízimo, especialmente em vista dos demais assuntos discutidos nesse documento. Palavras de Russell e Kelly, autor do livro Should the Church Take Think? Deveria a igreja ensinar o dízimo? E Richard Wayne Garganda, comentando o seu artigo The Church After Think, a verdade sobre o dízimo. Aprecio este artigo escrito sobre o dízimo. Concordo 95%, o que é ótimo para mim. Minha tese de 364 páginas de doutorado PhD engloba a maior parte dos seus pontos em detalhes. Checar os pontos em revista no Amazon.com. Só discordo da afirmação de que o dízimo de Abraão foi baseado na fé e foi voluntário. A Bíblia não diz isso, embora muitos tenham assumido ser essa a verdade. Minha pesquisa em Gênesis 14:21, não 14:20, me fez chegar à conclusão de que Abraão parece ter pagado os despojos da guerra, em vista da tradição cananita, obrigatoriedade a qual podemos comprovar que tem continuado a existir pelo mundo até o dia de hoje, visto como a definição agrária do dízimo é a única de fé verdadeira. Não deveria a palavra ser usada com outra definição, independente
de quão sincera a pessoa fosse. Tem muito o que compartilhar com você. Caso esteja interessado, passei mais de 10 anos fazendo pesquisas para escrever o meu livro, Russo e Karen. Bem, meu irmão, darei uma pausa nessa primeira parte. Na próxima vídeo postarei a segunda parte desta apostila Tudo sobre o Autismo. Obrigado pela atenção a qual me dispensastes e até breve, se assim o Eterno permitir. Shalom, Matu. E só o amor tem o poder de transformar o mundo.